Você está procurando como agrupar imagem e texto no Word da Microsoft Office? É isso que nós vamos aprender no tutorial de hoje. Eu venho aqui com 2 exercícios e você vai ver aqui o primeiro como nós vamos fazer isso e passo a passo passaremos para o segundo. Seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez, e vamos então começar esse nosso tutorial que vai ser bem rápido. Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui alguns textos, algumas imagens e algumas formas que eu adicionei para fazer como se fosse um mini organograma aqui no Word, e já tem alguns tutoriais mostrando acerca de todos esses assuntos. Para nós agruparmos esses textos, imagens e etc., nós temos que selecionar eles todos primeiro, porque depois que nós selecionamos, a gente pode fazer o agrupamento, então, para depois utilizar da forma que nós necessitamos. Antes de mais nada, por que nós necessitamos agrupar? Vamos supor que nós queremos chegar aqui e esticar uma imagem no estilo de aumentar o tamanho dela. Vou fazer isso, vocês podem ver que o texto ficou fora do parâmetro, na verdade, todo o documento ficou desproporcional. Então, para que ele fique desproporcional e nós possamos aumentar a imagem, o texto e etc., que é para isso que nós necessitamos o agrupamento, então, nós utilizamos esse agrupamento para fazer, então, essa proporção, para esticar os textos e as imagens proporcionalmente a cada um dos documentos. Então, vamos começar por selecionar cada parte. Nós temos aqui, nesse caso, imagem e texto. Nesse exemplo, eu vou partir do pressuposto que nós vamos aqui fazer o agrupamento somente nas caixas de textos, nesse caso. No próximo exemplo, vamos selecionar tudo. Então, você clica em uma das caixas de texto e com o Shift do teclado, você começa a selecionar as outras caixas de texto. Pode selecionar as imagens, etc. Então, vamos fazer o agrupamento somente do texto nesse exemplo. Então, existem várias maneiras. Existe a maneira de clicar sobre eles e existe outra maneira que é, após tudo estar selecionado, após ter selecionado com o Shift do teclado, você vai ver que aqui em cima tem ferramentas de desenho. Se você clicar na parte de ferramentas de desenho, você vai ver aqui do lado direito superior que está agrupar. Se você clicar, vai ser a mesma coisa de você chegar aqui em cima com o botão do rato do lado direito, depois de tudo selecionado que selecionou, porque eu cliquei lá em cima, e aí você pode clicar do lado direito e aqui vai estar agrupar. Se já tiver agrupado, tem a opção, como você pode ver abaixo, desagrupar. Nesse caso, como não agrupamos ainda, tem a opção agrupar para ser selecionada. Clicamos em agrupar e então aqui você já pode ver que ela fez uma espécie de caixa onde o texto, a caixa de texto, as caixas de textos foram agrupadas. Aqui você pode simplesmente colocar na opção que quiser, pode aumentar, pode diminuir. Vamos supor que queira escrever mais alguma coisa na caixa, pode aumentar ou pode simplesmente diminuir as caixas, elas estão todas selecionadas. Isso é só para o caso de que, se você quiser selecionar só as caixas para fazer alguma retificação. E supondo que você queira desagrupar todas elas, você pode simplesmente ir do lado direito do mouse ou simplesmente vir aqui em cima, como nós vimos anteriormente, e desagrupar. Então, esse é só um exemplo se você quisesse só selecionar uma das partes, ou só as imagens, ou só o texto, etc. Agora, vamos aqui para um segundo exemplo. Eu vou inserir aqui uma forma, que tem vários tutoriais falando sobre formas. Eu vou selecionar aqui uma forma, vou fazer uma parte qualquer, um quadrado, um retângulo, e vou vir aqui em inserir imagem. Aí vou inserir uma imagem qualquer. Vou inserir aqui um logotipo que eu tenho guardado e vou colocar ela para frente. Como vocês podem ver aqui, a imagem ela ficou para trás. Então, eu vou simplesmente selecionar ela
do lado direito do rato, do mouse, e vou colocar moldar texto e vou puxar ela para frente do texto. Como vocês podem ver, ela já está aqui em cima da nossa forma. Eu vou só duplicar ela aqui para que nós tenhamos duas imagens para ser utilizada. Eu vou deixar essa aqui no canto direito, como se fosse uma nota de rodapé. E vou aqui nessa e vou fazer a formatação, como vocês podem ver aqui em cima. E vou dar aqui vou colocar ela simplesmente de uma forma diferente, só para que elas não ficam iguais. E vou deixar ela então aqui alinhada. Vou deixar ela na posição simplesmente central, né? E agora vou inserir aqui uma caixa de texto, também no guia inserir, caixa de texto, e vou colocar uma caixa de texto qualquer. E aqui eu vou colocar no blog, só um texto qualquer para nós utilizarmos no blog, mais tutoriais. E aqui eu vou inserir um link qualquer, só para usar como exemplo mesmo. E aqui eu vou, nesse caso, colocar essa caixa de texto mais para baixo, também no rodapé. Quem não viu os tutoriais sobre formatações simples, também tem outros tutoriais que eu vou deixar no card. E aqui eu vou colocar então ela aqui embaixo, somente para nós termos aqui um texto do lado esquerdo, uma imagem do lado direito, e nós podemos então selecionar elas todas. Dessa maneira, você pode primeiro selecionar o fundo e com o Shift no teclado, como nós fizemos anteriormente com as caixas de texto abaixo, nós vamos começar a selecionar todos os objetos que tem aqui. Então, quais são os objetos? Aqui a nossa forma que nós criamos de fundo, as duas imagens e a caixa de texto, da mesma maneira que nós tínhamos as caixas de texto aqui embaixo, de igual maneira. Do lado direito, ou vindo aqui em cima, como vocês podem ver, além de ferramenta de desenho, nós temos aqui ferramentas de imagem. Seja numa ou noutra, dependendo do que você selecionou para fazer o agrupamento, nas duas vai ter aqui no mesmo lado superior direito agrupar, nas ferramentas de desenhos e ferramentas de imagem também. Ambas têm agrupar. Ou pode ser do lado direito do rato, do mouse, e vai clicar em agrupar. Agora vocês podem ver que criou o mesmo quadrado ou retângulo que nós vimos lá embaixo. E aqui nós podemos selecionar e ela vai ficar toda de igual forma, não vai precisar selecionar uma por uma. Nós podemos chegar e selecionar ela toda. Então, se quiser ela menor, vai ficar pequena. E se quiser voltar ao tamanho normal, vocês podem simplesmente usar ela e, nesse caso, esticar. Se quiser fazer o desagrupamento, é a mesma coisa. Tanto pode ir lá em cima ou como pode ser do lado direito do mouse e vai clicar em desagrupar. E depois que clicar em desagrupar, você vai ver que elas já não estão mais dentro do mesmo retângulo ou quadrado. E aqui nós podemos selecionar ela e nós podemos aumentar ela conforme nós quisermos, em vez de, nesse caso, aumentar ou diminuir uma por uma. Então, a ideia do agrupamento é você ter imagens e quiser selecionar elas todas juntas, textos para ficarem do mesmo tamanho, em vez de, nesse caso, selecionar aqui e depois seleciona o fundo e tem que fazer um a um e depois ela vai ficar totalmente desproporcional. Então, seleciona todos e faz o agrupamento. O que eu tinha para o tutorial de hoje era mesmo só agrupamento, porque em muitos vídeos eu falo sobre muitos temas e depois o foco não fica num tema só. Então, eu preparei para esse tutorial mesmo só o agrupamento de textos e imagem. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de mandar para os seus amigos, compartilhar, isso também ajuda o canal. E se ainda não é inscrito, convido para se inscrever e acionar o sininho também de notificações para receber sempre as notificações dos próximos tutoriais. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Agradeço por ter ficado até aqui no final e até a próxima. Fica com Deus. Tchau!